E aí, pessoal, como vocês estão? Animados para começar mais uma aula sobre arte e games? Hoje, a gente vai falar sobre como colocamos a arte nos nossos jogos. Afinal, se a gente já aprendeu tudo na teoria, precisamos começar na prática. Vamos começar? No século XIX, um francês chamado Émile Reynaud inventou um objeto chamado praxinoscópio. Essa invenção funciona da seguinte forma: uma máquina em formato circular dá a impressão de que os desenhos contidos nela formam uma única imagem ao começar a girar. Deem uma olhada para ver como o praxinoscópio funciona na prática. Émile Reynaud usava sua invenção para projetar as histórias que ilustrava para o praxinoscópio. Assim, o inventor ficou muito famoso em sua época por fazer sessões no Teatro Grève em Paris. Entretanto, seu trabalho ficou na sombra dos irmãos Lumière, responsáveis por criar o cinematógrafo, a máquina que deu origem ao cinema. A invenção de Émile Reynaud ficou esquecida, mas, com o passar do tempo, o praxinoscópio foi considerado o início da história da animação. Hoje, a gente já sabe que o cinema e a animação se encontraram e produziram diversos filmes que a gente adora. Mas não são só os filmes, viu? Os games só podem ser feitos por meio das ilustrações. Por isso, a gente precisa entender como funciona a ilustração para que nossos jogos tenham vida. Afinal, é preciso de muita criação artística até chegar à criação do jogo em todas as suas etapas. Antes de tudo, precisamos começar do princípio. Ilustração é uma imagem, desenho ou gravura que acompanha uma publicação e tem como objetivo facilitar a compreensão. A ilustração seria o aspecto visual de um texto. Porém, nos games, a ilustração funciona de forma um pouco diferente. Neles, é o meio pelo qual o jogo é transmitido. Afinal, o jogador vai viver todo aquele universo através da imagem, enquanto os textos servem como apoio, seja para dar instruções, seja para mostrar os diálogos entre os jogadores. Por essa razão, a ilustração é uma fase muito importante da criação dos games e precisa ser estudada com detalhes, tanto a sua forma tradicional como a sua forma digital. Vamos lá? Nessa fase, você pode fazer um esboço tanto no papel como na mesa digitalizadora. Porém, a dica que eu dou para vocês é optar pelo método tradicional, o rascunho no papel e no lápis. Essa forma vai te dar mais liberdade para visualizar o desenho antes de levá-lo para o formato digital. Depois do rascunho, é hora de dar mais detalhes à ilustração, além de se escolher o estilo e o material que fará parte dessa arte. Vale lembrar também que já nessa etapa é preciso pensar na proposta e no conceito do jogo que se quer criar, ou seja, o estilo e o material já devem ser escolhidos a partir disso. O papel também é a melhor opção nessa fase e depois de pronto, pode ser escaneado e transferido para um software de ilustração. A composição é um conjunto de elementos que compõem um objeto artístico como um todo. No nosso caso, a ilustração de um game. Esses elementos são objetos, cores, disposição e profundidade. Esses aspectos são importantes para o ilustrador saber os elementos que são relevantes para a cena. A harmonização deles com as proporções da imagem e com a luz também é outro fator que deve ser considerado. Uma boa dica para saber se sua ilustração está harmônica é usar a regra dos 3/3, em que você faz uma espécie de jogo da velha sobre ele e nos pontos onde as linhas se cruzam, confere se os elementos mais importantes estão bem centralizados na ilustração. Percebem como na imagem o farol passa por 2 pontos de destaque? A cor é que vai dar emoção à ilustração, além, é claro, de ajudar a construir a história. Dentro do desenho, ela precisa ser construída a partir da ideia de luz e sombra. Se você fizer o rascunho no papel, a arte final será aquela em que você a passa para outro papel, mas de forma definitiva. Muitos ilustradores colocam o rascunho abaixo da folha em que será feito o desenho definitivo. Ao fazer isso, você pode acender uma luz sobre as folhas a fim de ver o rascunho por debaixo do outro papel. Alguns programas vão te ajudar com a ilustração digital. São eles: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Painter, ArtRanger, GIMP, Inkscape e Sumo Painting. O mais indicado é experimentar cada um deles e saber qual você se adapta melhor. É importante lembrar que, mesmo na etapa de passar a ilustração para o suporte digital, é melhor fazê-la no suporte físico antes de tudo, beleza? Nessa etapa, é bom ressaltar o cuidado que se deve ter com a escolha das cores. Lembre-se do que ele trata, se é um momento triste, se é um momento feliz, e pinte conforme esse sentimento. Vale relembrar também da harmonia que se deve manter e a escolha dos materiais.
No digital, o próprio software que você irá escolher vai te oferecer opções de paletas de cores em que seus diversos tons de uma mesma cor vão aparecer. É bom tomar cuidado com isso, beleza, galera? Quando estiverem no suporte físico, escolham um tom específico e o procurem dentro da paleta para manter a consistência da sua criação. Vocês já ouviram falar do termo pixel art? Bom, se não ouviram, com certeza já viram em algum game. Afinal, acho muito difícil que ninguém conheça o famoso jogo Minecraft, por exemplo. O objetivo do Minecraft parece ser simples: construir. Porém, já pela jornada que estamos vivendo no nosso curso, sabemos que construir um game não é nada fácil, né? E o pixel art, apesar de parecer, também não é nada fácil. Antes de tudo, vocês sabem o que é um pixel? Pixel é a menor unidade da tela visual de um jogo, onde se pode colocar uma cor. Além disso, é comum a gente achar que um pixel tem um formato quadrado, como em Minecraft, mas não é bem assim, já que pode ter outros formatos. Um pixel é formado pelo sistema RGB. O RGB é um sistema formado pelas cores vermelho, verde e azul, de onde se pode criar 256 tonalidades e formar uma combinação que gera até 16 milhões de tons diferentes. Pixel art é um estilo em que se desenha pixel a pixel que devem ser visualmente notados, com bordas quadradas, não suavizadas ou arredondadas. Assim como todos os estilos artísticos, o pixel art também possui técnicas e características próprias. A primeira coisa é ficar ligado que, como os pixels são desenhados um a um, é preciso aplicar o zoom ao máximo no programa de edição de imagens para editar os pixels separados uns dos outros. Para saber se o estilo do jogo é pixel art, é preciso ficar atento a 3 características. Anti-aliasing. Como os pixels precisam estar visíveis, o recurso do anti-aliasing é utilizado para suavizar as bordas do pixel. É importante tomar cuidado ao usá-lo para não prejudicar o efeito característico do estilo, que é notar o pixel. O uso das cores. Aqui, é importante definir a diferença entre pixel art e 8 bits. Pixel art versus 8 bits. O pixel art vai usar a imagem pixelada enquanto estilo artístico. Já o 8 bits usa padrões de cores que a sua capacidade suporta. Agora, em relação às cores no pixel art, a paleta de cores é mais limitada, mas também é possível desenhar efeitos de luz e sombras, por exemplo. O ideal é que isso seja feito de forma manual, ao invés de usar os recursos disponíveis de software de edição de imagens, beleza? Sua resolução não precisa ser grande, tendo em vista que o pixel art se consolidou enquanto estilo justamente por rodar em aparelhos mais limitados. Para jogos em celular, por exemplo, o pixel art é uma boa pedida, pois quanto menor for a resolução, mais aparelhos podem suportá-lo, mesmo aqueles que tenham uma capacidade de funcionamento reduzida. Agora nós vamos ver alguns exemplos de jogos que usaram pixel art. Space Invaders, de 1978. Super Mario Bros. De 1985, Hotline Miami, de 2012, Urbermosh, de 2015, Tower of Samara, de 2016. Ah, professor, mas onde eu faço um game com pixel art? A gente vai ver isso agora. Ferramentas para criar em pixel art: Paint, GIMP, Piskel, Make Pixel Art, Pic, Pixel Art Maker, Pixotello e Pixelart. As texturas. A textura é importante dentro do jogo para que o resultado alcançado se aproxime do objetivo dos desenvolvedores de jogos. Além disso, ela também é um dos principais aspectos que dá realismo ao jogo. Vale lembrar que mesmo o jogo sendo uma história fantasiosa, é preciso ainda assim passar por uma sensação real para que o jogador embarque naquele universo. Vamos ver um exemplo de texturização? Quais das duas imagens vocês acham que é mais realista? A primeira ou a segunda? A segunda, né? Ela tem mais detalhes que nos faz lembrar de uma laranja, enquanto a primeira vemos apenas uma esfera laranja. É justamente por conta da texturização que a segunda nos lembra uma laranja. E como criar a texturização em um game? Entendida essa parte, precisamos pensar agora na texturização dentro dos jogos. Agora, precisamos pensar o seguinte: nos jogos, a gente vai pensar na texturização por meio dos cenários, beleza? É por isso que precisamos falar também sobre a produção desse cenário. A produção de cenários. Nessa etapa, é preciso pensar nos tons das cores, no preenchimento e no contorno da tela e qual formato o cenário terá. Esses fatores dependem do que o cenário vai ser, ou seja, qual lugar ele vai ser. Ele pode ser uma floresta, uma rua, uma caverna, a decisão é sua. Perspectiva.
A perspectiva tem a ver com a ilusão de profundidade. Considerando que seu jogo será 2D, quais objetos estarão na parte da frente da tela, ou seja, em destaque, e quais estarão no fundo? Padronização. A padronização trata dos elementos e como eles devem estar harmônicos entre si. Se você define uma identidade visual para um objeto, você precisa mantê-la ao longo de todo o jogo. Assim, o jogador vai identificá-lo com facilidade. Tile sheet. Tile sheets são uma espécie de ladrilhos que são usados para compor cenários em 2D, principalmente no estilo pixel art. Simetria. Dentro de um jogo, é essencial que se tenha simetria, ou seja, que os elementos de um cenário tenham suas metades proporcionais entre si. Ferramentas para a produção de cenários. Agora, vamos ver uma lista com os programas que você pode usar para criar cenários com texturização: Unity, Blender, Maya e Modo. Os jogos 2D. Os jogos 2D são muito presentes na indústria dos games e também na sua história. Eles foram pioneiros no mercado e abriram caminho para diversos outros gêneros. O primeiro jogo do mundo foi o Tennis Programming, criado em 1958. Pong, criado pela Atari em 1972, ficou conhecido por ser um jogo fácil e simples de jogar, além de ter sido comercializado. A revolução na indústria veio com Donkey Kong e Mario Bros. Em 1982. O jogo, além de ter se expandido para diversas versões, inspirou a criação de vários jogos. Apesar do debate que se criou em torno dos jogos 2D e 3D, os 2D ainda se mantêm com força na indústria. Ao contrário do que muitos pensam, o fato de um jogo ser 2D não significa que ele tem menos qualidade do que um 3D. Por isso, precisamos lembrar o objetivo principal dos games: divertir seus jogadores. Agora, nós vamos estudar os tipos de animação. Vamos lá? Tipos de animação 2D para jogos. A animação vetorial é aquela em que o desenho fica sobre os bones, que significa ossos em português. Os bones seriam uma espécie de esqueleto que você pode manipular e, com isso, mudar a pose do desenho. Dessa forma, é possível gravar os movimentos. É ideal para a criação de jogos em 3D. Rasterizada. A animação rasterizada é aquela que é desenhada à mão quadro a quadro. Ela é a mais rara de ser feita por ser bastante demorada, mas ainda assim há criadores que optam por ela, como é o caso de Jotun, que vocês estão vendo nas imagens. Pixel art. Como nós já vimos, o pixel art é aquele estilo em que os desenhos são feitos de pixel a pixel. Pessoal, nós já vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!